ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Hoje é dia 1º de maio, está começando na Rádio Universitária o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e fico com você até às 6h30 da noite. Lembrando que o programa vai ao ar nos 870 AM e também pela internet, no radio.ufg.br. E você também pode acompanhar a programação da Rádio Universitária pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. Nós começamos o Jornal das 6 deste feriado do Dia do Trabalho com um bate-papo com o presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores em Goiás, Mauro Ruben. Ele falou com a jornalista Silvânia Lima sobre a conjuntura da classe trabalhadora. Vamos ouvir. Mauro, o que o trabalhador tem a comemorar neste 1º de maio de 2018? Nós não temos nada a comemorar. E o Brasil tiveram graves retrocessos no direito do trabalhador e outras ameaças, e isso, sobretudo, o desemprego está crescente no Brasil. Você tem números do desemprego no Brasil e em Goiás? Precisamente de Goiás ainda não temos, mas no Brasil nós já estamos a mais de 13% da população economicamente ativa, desempregada. Ocorreram 70% dos empregos gerados no último trimestre são, na verdade, ocupações por conta própria, praticamente pico, coisas que não garantem direitos dos trabalhadores, Estamos vivendo os piores momentos para a classe trabalhadora. Esse desemprego ocorre por conta da economia e mais por essas novas leis trabalhistas, em sua opinião? O que pesa aí no desemprego? São esses dois fatores graves, O primeiro é que a economia brasileira, a partir do golpe estabelecido com o afastamento da ex-presidenta Dilma, a economia passou a ter mudanças drásticas e bruscas, onde ela está sendo praticamente paralisada. Isso, os negócios estão diminuindo, não existe mais aquele volume, no comércio que a gente tinha. E agora, já com o 4º mês da nova regra do retrocesso das relações de trabalho, essa também vem impondo o seu desemprego, porque já vem mudando aí as formas de contratações, Existe uma precarização na relação de trabalho, enfraquecimento do movimento sindical, dos sindicatos, de modo geral, e isso gerando um desnível muito forte na economia, e impondo aos trabalhadores, a população do modo geral, esse sacrifício que a gente tem visto aí diariamente, com o aumento das pessoas com dificuldades financeiras, tendo que mudar sua vida completamente. Ao mesmo tempo, muitos estão indo para as ruas até pedir, por alimentos e por dinheiro por conta dessa crise. Cresce então o subemprego também? Cresce muito, viu, Vânia? Vocês da Rádio Universitária têm acompanhado muito isso, sobretudo o que nós vimos aí da Emenda Constitucional 95, que retira dinheiro público do Brasil para pagamento desses grandes agiotas internacionais, fazem uma verdadeira derrama, de recursos públicos para o sistema da dívida, A entrega do pré-sal mexeu profundamente na economia brasileira, o desmonte do estado do Rio de Janeiro, sobretudo a paralisia e a regressão dos investimentos públicos, onde nós não temos praticamente investimento público nenhum, As universidades nossas com dificuldade de financiamento, a área de saúde, o exemplo aqui do município de Goiânia, o orçamento de 2018 é menor do que 2017, isso vai se repetir praticamente no país inteiro, isso fazendo com que somamos aí um momento muito trágico para o povo brasileiro, com muito desemprego, com regressão dos programas sociais, das políticas públicas,
públicas e muito sofrimento. Mauro, as consequências já sentidas com as novas leis trabalhistas, quais são elas? Pontua aí pra gente. O primeiro delas é o aumento da carga horária, a retirada de direitos, porque há uma mudança profunda, como, por exemplo, os professores das universidades, das faculdades de universidades particulares. Eles passam a ser praticamente diaristas, não tendo as garantias trabalhistas, tendo, inclusive, alguns casos com esse chamado trabalho intermitente, que não garante nenhum salário completo ao final do mês, né? E nós temos também o fato de muita gente sendo pressionada a sair do seu trabalho de carteira assinada para virar pessoa jurídica. Então essas são as questões assim mais sérias. E uma parte significativa, né, que é da economia paralisada, onde não tem consumo, né, e as empresas estão fechando, né, postos de trabalho. E você acha que pode crescer também esse tipo de relação informal entre patrão e empregado, em que não se assina carteira, em que não se registra, né? Está muito intenso, né? Está muito intenso, o que nós chamamos da uberização das relações de trabalho, né? Onde as pessoas passam a assumir todo o risco de um trabalho para a empresa. Isso é uma constante, né? Um crescente no Brasil, porque o trabalhador ele acaba não tendo aquela opção de trabalho que é mais segura, com carteira assinada, com os direitos que existiam antes da reforma trabalhista, ele passa a assumir todos os riscos do trabalho e muitas vezes recebendo bem menos do que seria como se fosse assalariado. Diante dessa situação, como é que a CUT, especialmente a CUT Goiás, está atuando? A primeira atitude nossa é a resistência e a revogação dessas regras, dessas leis. E nós entendemos que isso é necessário fazer através de um grande processo. Deve acontecer, que é o espaço onde a democracia prevaleça. Nesse sentido, a CUT, né, entende que é necessário, nessas eleições, apoiar, né, a candidatura que tem perspectiva de vitória e pode reverter isso, que é o caso do companheiro Lula, toda a perseguição que existe a ele, a perseguição que teve a Dilma. Nós sabemos que elas não são meramente para o PT ou para o Lula, mas é para a classe trabalhadora. Esse é um primeiro aspecto. Por outra parte importante é o fortalecimento da organização sindical para esse enfrentamento. E, nesse sentido, a CUT participa com outras centrais sindicais e partidos políticos da Frente Brasil Popular, que nós estamos realizando no Brasil o Congresso do Povo, visto que parte significativa do Judiciário, o Congresso Nacional, ele está completamente comprometido com uma agenda contra o povo, contra os trabalhadores. Nós estamos organizando, então, a sociedade organizada para que ela tome frente aos destinos do país através do que nós chamamos de um processo do Congresso do Povo e, com isso, incidir no debate, né, denunciando principalmente os principais inimigos que nós temos com uma grande mídia que serve, né, como uma lavagem cerebral na sociedade e fazendo com que a população sofra muito. E assim nós achamos que a conscientização, momentos como esse de informação, como vocês da Rádio Universitária têm nos proporcionado por várias vezes, vão ajudar muito e, sobretudo, a orientação de que é possível o país, né, com a riqueza que tem, com o povo que tem, com a capacidade de conhecimento que tem, ter uma vida melhor para todos nós. Tá certo, nós conversamos com Mauro Rubem, presidente da Central Única dos Trabalhadores de Goiás. Mauro, muito obrigada pela entrevista. Vamos torcer aí, né, para que essa situação mude e o trabalhador volte a ter os seus direitos e ser mais valorizado. Também estaremos atuando para isso, sobretudo conscientizando os trabalhadores. Muito obrigado. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Ainda sobre os trabalhadores, nós preparamos uma reportagem especial sobre os empregados domésticos, uma das categorias de trabalhadores mais desprotegidas desse país. Na semana passada, foi comemorado o Dia do Empregado Doméstico. A data escolhida, 27 de abril, é uma homenagem a Santa Zita, a padroeira dos empregados domésticos. A repórter estagiária Yasmin Santos tem mais detalhes. Vamos acompanhar.
Zita nasceu na Itália no ano de 1218. Trabalhou como empregada doméstica desde os 12 anos de idade e era conhecida por ser muito generosa com os pobres. Zita trabalhava para os nobres e não tinha salário, vivia quase como uma escrava. Em troca, recebia comida e vestimenta. A vida de Zita foi dedicada aos pobres e aos doentes. Mais tarde, ela foi santificada pela Igreja Católica e passou a ser conhecida como a padroeira das empregadas domésticas. Até hoje, o trabalho doméstico é visto de forma depreciativa. A função é regulamentada por lei desde os anos 70, mas apenas recentemente uma PEC, proposta de emenda à Constituição, ampliou os direitos dos trabalhadores domésticos. O presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás, Wellington de Bessa, conta pra gente um pouco dessa história. O trabalho doméstico sempre existiu quando a gente fala de relações de trabalho. Só que esse trabalho só foi ser regulamentado, passou a ter uma lei a partir do ano de 1972. Então, a partir da lei 5859 de 72, o trabalho doméstico ele foi regulamentado. O problema é que, nesse primeiro momento, com essa primeira lei que tratou do trabalho doméstico, nós tivemos aí uma regulamentação mínima. Então, foi assegurado ao doméstico, por ocasião desses direitos, apenas a assinatura de carteira de trabalho, direito à previdência social, salário mínimo, né? Então, os direitos que foram assegurados por essa lei ainda eram direitos de um rol muito precário. Então, esses direitos só foram ser elastecidos, ampliados com a Constituição de 88. Então, a Constituição de 88 assegurou diversos outros direitos a esses trabalhadores domésticos, né? Como 13º salário, férias anuais remuneradas, sendo que, mesmo após a Constituição de 88, esses trabalhadores ainda continuaram a ser preteridos, né, a ter restritos alguns direitos, tais como jornada de trabalho, adicional noturno, adicionais de insalubridade e periculosidade, ou seja, normas de segurança e saúde no trabalho. Então, mesmo após a Constituição, eles ainda continuaram a ter direitos diferentes dos trabalhadores comuns urbanos, sendo que no ano de 2013, com a emenda constitucional número 72, foi alterado o texto do artigo 7º da Constituição Federal, e esses trabalhadores os domésticos, passaram a ter direito a um rol muito mais elastecido de direitos. Então, a partir da emenda constitucional 72, nós podemos dizer que os direitos do trabalhador doméstico praticamente se equipararam ao trabalhador urbano, né? Então, para que houvesse essa equiparação, essa isonomia de direitos, teve que ser editada uma lei complementar para regulamentar a emenda constitucional número 72. E essa lei complementar ela foi editada em 2015, no dia 1º de junho, que é a lei complementar 150 de 2015. Aí sim, aí nós tivemos um diploma legal que contemplou os direitos constitucionais do doméstico, bem como regulamentou de uma forma específica, expressa, os direitos do trabalhador doméstico, e hoje nós podemos dizer que os direitos do trabalhador doméstico quase que se equiparam, né, com pequenas diferenças pontuais do trabalho prestado por um trabalhador urbano comum. O mundo tem mais de 52 milhões de empregados domésticos. 7 milhões e 200 mil estão no Brasil. 83% deles são mulheres com proteção social insuficiente. Os dados são do primeiro estudo sobre o tema publicado pela OIT, Organização Internacional do Trabalho. O advogado Wellington de Bessa explica quem pode ser enquadrado como empregado doméstico. A Lei 150, a Lei Complementar 150 de 2015, ela caracterizou o que seria esse trabalho doméstico. Então, ela diz que empregado doméstico é aquele trabalhador que trabalha de forma contínua, né, de forma subordinada, onerosa e com finalidade com não finalidade lucrativa, a pessoa ou a família. Então, todo aquele que presta serviço de natureza não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial destas, mais de 2 dias na semana, é considerado empregado doméstico. Então, o empregado doméstico é aquela pessoa que trabalha, né, com finalidade não lucrativa à pessoa ou à família no âmbito residencial dessas por mais de 2 dias na semana, de forma contínua e subordinada. Segundo o presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB, Wellington de Bessa, ainda há muito desrespeito e informalidade nas relações de trabalho dessa categoria. Como é um contrato que fica muito à disposição das partes, do empregado e do seu respectivo empregador, nós temos, de forma até bastante recorrente,
nós temos sim alguns descumprimentos contratuais por parte desses empregadores. Seja por, muitas das vezes, por não ter condições de pagar, seja muito em razão também da informalidade decorrente desse contrato de trabalho, ou às vezes por desconhecimento, né? Porque normalmente o empregado doméstico, ele não tem esse conhecimento, bem como o empregador doméstico também não tem. Ao passo que ele não explora a atividade econômica, ao passo que ele não tem ciência do que, muitas das vezes, o que é, o que não é devido, o que pode, o que não pode fazer. Então, hoje nós temos, sim, um descumprimento, muitas das vezes, um descumprimento dos direitos desse trabalhador doméstico, mas por conta disso, muitas das vezes, desconhecimento, né, a informalidade inerente a essa prestação, com certeza, são os principais fatores aí de descumprimento contratual. O advogado Wellington de Bessa deixa a dica para o trabalhador doméstico que não tem seus direitos respeitados pelo empregador. Quando o empregado não tem os seus direitos respeitados, né, algum eventual direito violado, compete a esse trabalhador buscar a Justiça do Trabalho para reparar esse direito violado. Então, ele pode buscar a Justiça do Trabalho, que vai exatamente ingressar aí com uma ação em face desse empregador, para que ele cumpra com esse seu dever, e também o Ministério do Trabalho e Emprego pode aplicar punição a esse empregador em razão desse descumprimento. Então, esse empregador poderá ser punido na esfera administrativa do Ministério do Trabalho e Emprego ou demandado na Justiça do Trabalho para que judicialmente ele seja compelido, ele seja obrigado a cumprir com essa sua obrigação. Yasmin Santos para o Jornal das 6. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. E uma avaliação dos portais da transparência das prefeituras em Goiás, referente ao último semestre, revelou uma diminuição do número de municípios goianos inadimplentes. O relatório elaborado pelo Ministério Público de Goiás, baseado em um estudo do TCM, o Tribunal de Contas dos Municípios, aponta que a Prefeitura de Goiânia não disponibiliza informações consideradas importantes. O promotor e coordenador do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, Bruno Barra Gomes, está conosco aqui no estúdio para falar sobre esse assunto. Boa noite, Bruno, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Boa noite, ouvintes. Bruno, para começar, como é que é feito esse levantamento? Ele é feito semestralmente? Ele é feito semestralmente, mas acaba que há um atraso ali na compilação das informações. Ele acaba saindo com cerca de 10, 11 meses entre um e outro. Uhum. Então, do último diagnóstico que foi divulgado em maio de 2017 até esse agora, de março de 2018, foram aí 10 meses. Uhum. E sempre que sai esse diagnóstico, o Ministério Público pega essas informações e atua junto aos municípios para que aqueles que estejam inadimplentes, aqueles que tenham informações faltantes ali na internet, uhum, possam adequar a legislação. É a legislação hoje que garante aí o direito do cidadão a ter acesso às informações, claro, mais importantes aí do poder público e, consequentemente, o dever do poder público de disponibilizar as informações em tempo real. Uhum. E quais seriam os itens que são mais negligenciados aí nos portais das prefeituras goianas hoje em dia? São aqueles itens que são os mais importantes de se pesquisar em um portal, que são a remuneração dos servidores públicos, é um direito do cidadão ter acesso a essa folha de pagamento, o pagamento de diárias também, que integra a remuneração, uhum, e também as receitas e despesas, que são ali os empenhos, os pagamentos que se faz de produtos, de serviços adquiridos, que aí tem que ter essa informação completa para o cidadão para que ele exerça ali um controle. Ele tem direito a essas informações, na verdade, e em ano de eleição é muito importante, né, ter acesso a esse tipo de informação. Ainda mais, no ano de eleição as pessoas se interessam mais por essas informações, uhum, né? O chamado controle social, nós estamos em uma democracia, não há motivo para se esconder essas informações, para se ocultar, para se deixar apenas restrito ao poder público. Não, o cidadão realmente tem que ter acesso a elas e tem que participar, no sentido de ajudar a fiscalizar, porque tem muitos gastos que estão ali muito próximos do cidadão, uma obra num bairro, um gasto de uma escola, enfim, com cais, que o cidadão tem condição de fiscalizar porque ele usa aquele serviço, e se ele ver uma despesa que não corresponde à realidade, ele vai poder fazer uma denúncia muito mais qualificada.
Agora, o Ministério Público aqui de Goiás possui um plano de atuação em relação à transparência das contas públicas? Quais são os objetivos e como é que tem sido efetivado esse plano de vocês? Sim, as promotorias de justiça em todo o estado, são mais de 130 promotorias, recebem esses dados e aí cada uma ao seu ritmo, enfim, a autonomia de cada promotoria para atuar, exige dos municípios, fiscaliza essa situação dos portais e exige daqueles que estejam em situação ruim que possam corrigir as falhas. Só esse ano já foram expedidos 3 recomendações e firmado um termo de ajuste de conduta com municípios que estão em situação pior para que eles se adequem. Esses são instrumentos extrajudiciais, quer dizer, não precisa nem de uma ação para isso, em que o promotor exige a adequação desses portais e a partir dali o município toma as providências necessárias para isso. Você está falando que são 3 municípios que estão mais atrasados com essa situação, inclusive até 2011, até o ano passado, se eu não me engano, havia 3 municípios que nem tinham, né, portal da transparência. Exato. Era Valparaíso, Lusiânia e Goiânia? Não eram esses 3 não, eram 3 municípios outros, menores. Menores. Mas esse ano a boa notícia é que não tem nenhum município com nota 0, né? Que essa avaliação é de 0 a 100. No ano passado, a nota considerada mínima é 50, né? A menos do que isso é considerado município inadimplente. Os municípios com menos de 50 pontos caíram bastante, né? Eles eram cerca de 26%, hoje são apenas 10,5% dos municípios que estão inadimplentes. Então, houve uma melhora geral. E a nota de 0 a 100, se você pegar a média dos municípios, a média de nota, o ano passado era 56, esse ano é praticamente 72 pontos. Então houve uma melhora geral dos municípios. Mas Goiânia não está numa situação muito boa nesse ranking, né? Eu não sei se a nota é boa ou ruim, você vai poder nos dizer isso agora, mas está lá embaixo, né, no ranking de transparência. Goiânia, de 1 a 246 municípios, do primeiro à situação 246, Goiânia está ali em 213, quer dizer, está na parte de baixo. A pontuação de Goiânia nesse último diagnóstico, de 56 pontos, não a torna como inadimplente tecnicamente, mas nós consideramos que é uma nota ruim, porque no ano passado Goiânia tinha uma nota 86. Quase todas as informações necessárias previstas na legislação estavam no portal de transparência de Goiânia. Esse ano, cerca de metade delas sumiram. Não estavam. Não estão mais. A nota 5 de 10, 5,6 de 10, Exato. né? Para o nosso estudante aqui da UFG é quase que uma nota para passar, né? Exato. E não para você ter um serviço muito bem reconhecido. E um município como do porte de Goiânia, com a estrutura que tem, a capital do estado, tem que ser um exemplo nisso. E tem ainda algum município goiano que ainda não divulga os dados? Não tem mais. A nota, o menor de todos, a nota mais baixa, que foi o município de Santa Terezinha, que inclusive após essa divulgação, o promotor já conseguiu firmar um termo para que seja corrigido, foi a nota 15, que é muito baixa, mas não chega a ser 0. E qual que é a real situação do município de Goiânia aí no portal da transparência? O que a cidade deixou de divulgar para a nota ter caído de 80 e alguma coisa para 50 e alguma coisa esse ano? Os itens mais importantes, que são aqueles que o cidadão mais se interessa, são receitas, quer dizer, qual é o volume de recursos que está entrando de impostos, de transferência da União, do Estado. Essas informações não estavam presentes. As despesas, que são mais importantes ainda, como o dinheiro é gasto, quais são os contratos que estão sendo feitos pagamentos, né, quais são os produtos que estão sendo adquiridos. Então, essas informações também não foram encontradas na época do diagnóstico. E pagamento de diárias aos servidores públicos também é informação que o cidadão tem direito de saber qual é o motivo do servidor se deslocar para fora do município e qual é o valor que ele recebe por isso e qual é o motivo daquela viagem. Também é uma informação que é considerada para realizar esse diagnóstico. E isso também não estava no portal da transparência de Goiânia, Não né? estava. Agora, por que os municípios escolhem não divulgar essas informações, como Goiânia, que deixou de divulgar pelo menos essas 3 coisas muito importantes que estavam no portal no ano passado, né, e não estão esse ano? Qual que é o motivo para deixar de se divulgar isso? É complicado de respondermos, né, porque isso envolve também uma organização interna, né, a razão pela qual o município deixou de colocar as informações, mas uma constatação que tivemos é que tem municípios muito pequenos, com renda muito menor do que esses municípios que estão com a nota mediana, que conseguiram ter nota 98 de 100. Tem os 4 primeiros municípios, são municípios bem pequenos, alguns deles com 2 mil habitantes. Então, assim, isso demonstra
que isso não é caro, isso não é difícil. Quer dizer, o município que tem a vontade de colocar as informações, ele coloca. Hoje em dia a internet, nós estamos aqui, vocês têm vários estudantes ouvintes dessa geração que estamos aí hoje, né, com menos de 40 anos, já sabe muito bem que a internet hoje faz parte do dia a dia, todo mundo pesquisa tudo na internet. Sim. Então, por que não simplesmente colocar essa informação de como é gasto o dinheiro público na internet? Então, na verdade, a gente entende que não há uma dificuldade técnica, há uma dificuldade, aí assim, cada Talvez motivo... seja organizacional, os Talvez. municípios precisam se organizar, né? Exato. Agora, há algumas informações que são consideradas sigilosas, que os governos podem deixar de divulgar? Tem um critério para saber? Existe. A legislação prevê essas hipóteses, mas elas são muito raras. São exceções mesmo à regra de transparência, né? São casos em que a divulgação pode comprometer a segurança, né, do governante. Entendo. Ou enfim, das pessoas que estejam ali com os gastos divulgados. Então, são pouquíssimos dados, mas não é esse o problema, não é esse o caso que está sendo omitido. Realmente as informações que não estão ali são aquelas gerais. Que deveriam ser públicas, sim, né? E que tipo de prejuízos a população pode ter se esses critérios de transparência não forem atendidos? Isso prejudica o exercício da democracia, né? E há uma legislação que prevê essa obrigatoriedade, e a lei, em caso de descumprimento, pode haver responsabilização pessoal do gestor, ou mesmo essa atuação que eu disse, preventiva, no sentido de corrigir. Porque, na verdade, existe até um estudo acadêmico de municípios que foram avaliados quanto à transparência e também quanto a irregularidades constatadas concretamente, e demonstrou que aqueles municípios que têm menos transparência tiveram maiores índices de irregularidades constatadas pela Controladoria da União. Essa foi uma pesquisa acadêmica de alguns anos atrás. Posso depois passar para vocês. Claro. Então, assim, lógico que não estamos dizendo que um município que esteja com a nota baixa, ele tem como um governante corrupto. Não. Mas há uma relação entre municípios que escondem seus dados e que tenham mais irregularidades constatadas. Isso foi uma análise de mais de 800 municípios. O cidadão comum, ele pode ajudar o Ministério Público nesse processo? Aí como que ele deve fazer? Entendemos que sim. Junto com a divulgação desse ranking, estamos divulgando aí uma campanha para o cidadão para que ele realmente acompanhe. Não adianta também o município ter que se desdobrar para ter um portal de transparência atualizado e o cidadão não utilizar. Então, lógico que o cidadão não vai ficar ali o dia todo abrindo aqueles dados. Mas, de vez em quando ele tiver uma curiosidade de como está sendo gasto, algo em que ele tem interesse, na educação, na saúde, na segurança, ele pode começar ali a pesquisar, né? E se ele encontrar alguma irregularidade, algo que ele acha que pode estar indevido, ele pode noticiar a Câmara ou ao Ministério Público. O Ministério Público tem canal aberto com a população, né, para conversar sobre isso. Tem um canal de denúncias, né, pelo telefone 127 ou pelo site do Ministério Público também. E como que é a atuação do Ministério Público para cobrar desses governos que atuem com transparência, que divulguem essas informações? E como que o Ministério Público age na punição das prefeituras que não cumprem? A ideia inicial é exigir a correção. Primeiro porque a atuação preventiva é muito mais eficaz, né? E assim, evita-se um processo judicial que pode demorar muitos anos. Poderia entrar com uma ação judicial para solicitar, para pedir ao juiz que determinasse essa correção, mas demoraria muito. Então há uma tentativa de resolução e normalmente tem sucesso. Normalmente os municípios que são cobrados, eles acabam cumprindo porque a legislação é muito clara, né? E o Ministério Público tem esse poder de exigir, que é muito importante que uma instituição independente faça isso. Agora, havendo reiteração dessa conduta, não sendo corrigido, aí parte-se para uma questão mais repressiva, que pode aí desaguar numa ação de improbidade administrativa. Tá certo. Nós conversamos com o promotor de justiça do Ministério Público de Goiás, Bruno Barra Gomes. Bruno, muito obrigado por ter vindo ao estúdio falar conosco. Boa noite para você. Boa noite, o Ministério Público está à disposição. E com este bate-papo com o promotor Bruno Barra Gomes, a gente encerra o Jornal das 6 desta terça-feira, dia 1º de maio de 2018. A produção é do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com apoio de estagiários da UFG, da PUC Goiás e da FASAN. Agradecemos ao Sandro Alves e ao Clóvis Henrique pelos trabalhos técnicos. A todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência.
O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.